Graça e a paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, na segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós temos observado aqui, durante os domingos, uma série de exposições das epístolas pastorais, primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo e a Tito. Nós estamos fazendo de forma cronológica, então essa carta ela está sendo a última a ser exposta, porque ela foi a última escrita pelo apóstolo Paulo. Timóteo, um jovem pastor, companheiro de viagens do apóstolo Paulo, está na igreja de Éfeso, pastoreando aquela igreja. Ele está demonstrando um aspecto muito peculiar do pastoreio. Ele está socorrendo o rebanho que está sendo açoitado por lobos, por falsos profetas, por homens maus, por homens perversos. O próprio apóstolo Paulo, identificando aqueles homens, o faz como agentes do diabo, como agentes do inferno, para perverter a vontade do Senhor no meio daquela igreja. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, essa que nós temos diante de nós, e Timóteo ainda está lá até que Paulo solicite para que ele se encontre com ele. Então, vamos ler aqui os versículos 13 e 14 do capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Parte desse versículo 13 será a fonte da nossa reflexão de hoje. Diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nós temos diante de nós uma porção tão rica, tão maravilhosa das Tuas Sagradas Escrituras. Porção essa que desde a eternidade o Senhor determinou que estivesse como fonte da nossa reflexão hoje. Então rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor faça cumprir os Teus santos propósitos em nós. Penetra o mais profundo do nosso coração. Ajuda-nos a discernir a Tua vontade. Nos conforme a imagem do Teu Santo Filho, Senhor Jesus Cristo. Vence as nossas barreiras, para que sejamos completamente Teus. Em nome de Jesus. Amém. Através dessa epístola, irmãos, nós observamos as últimas palavras do apóstolo Paulo. Essas exposições, especialmente na segunda carta, têm um tom extremamente pessoal, apesar de Paulo admoestar Timóteo quanto ao pastoreio dele, especificamente daquela igreja, mas é inevitável nós vermos um tom um pouco pesado aqui. Paulo está despedindo-se não somente das suas viagens missionárias, não somente do seu filho da fé, dos seus companheiros de viagem, mas Paulo está se despedindo desse lado da eternidade. Daqui a pouco Paulo encontrar-se-á com o Senhor. A sua vida será tomada não pelos romanos, não pelos inimigos de Deus, mas pelo próprio Senhor. O Senhor vai tomá-lo para si. Então nós observamos as últimas palavras do apóstolo aqui. Observamos que através da vida do apóstolo Paulo, através da sua própria presença, através do envio que ele fez de obreiros a diversos locais, através das suas próprias cartas, Paulo, ele está na antessala do martírio aqui. Daqui a pouco ele se encontrará com a morte. Mas ele não é arrogante, ele não é egoísta. Ele não pensa em si mesmo. Ele pensa no evangelho, ele pensa na missão, ele pensa na luta pela causa do reino. Talvez isso deveria ser motivo, não por causa da exposição que fazemos acerca disso, mas da própria leitura, da própria postura de Paulo. Talvez isso deveria ser como exortação para nós. O egoísmo que se esconde atrás do sofrimento, atrás das lágrimas, atrás das dores, atrás do vitimismo. Com muita facilidade nós nos tornamos vítimas, nós temos pena de nós mesmos. E apesar de Paulo estar enfrentando dores agora, diferente da sua
das suas prisões anteriores, especialmente a sua primeira prisão, em que ele estava numa casa, preso numa casa. Aqui é bem diferente. Paulo, de fato, compreende que ele deixará esse lado da eternidade. Mas ainda assim, o conteúdo da carta é admoestar, é recobrar a consciência de Timóteo de que ele tem uma missão, e essa missão deve ser cumprida, obviamente, na igreja de Éfeso ali. O próprio Paulo, ele é testemunha de que inúmeras armadilhas serão colocadas no caminho do evangelho e serão colocadas no caminho do próprio Timóteo. E essas armadilhas são como aguilhões na vida do homem de Deus para fazê-lo parar, para fazê-lo diminuir a intensidade, para fazê-lo desacelerar. E é justamente a consciência que ele tem dessa vocação, dessa missão, do privilégio que ele tem de ser agente de Deus para a edificação e salvação dos eleitos de Deus, que deveria fazê-lo percorrer esse caminho de sua missão, mesmo diante desses aguilhões que iria inevitavelmente feri-lo no ministério pastoral. O exercício do ministério pastoral se depara inevitavelmente e com a maior constância do que a igreja pode perceber, com armadilhas, com oscilações. Nós refletimos sobre isso. Todo o contexto aqui fornecido por Paulo ressalta o quanto manter a fidelidade seria intenso e doloroso. Muitas vezes, manter essa fidelidade não será exercido sem lágrimas, sem dores. O próprio Paulo atesta isso. Nesse exato momento, ele é um testemunho vivo de que manter a fidelidade da vocação, manter a igreja nos trilhos, manter a igreja sob o fundamento do fiel evangelho do Senhor Jesus Cristo, exigirá a vida de muitos. Simplesmente porque foi assim que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Exigiu a vida dele. E todos aqueles que são chamados para serem instrumentos diretos e intensos dele, também terão a sua vida moída, a sua vida tomada. Na verdade, esse é o alistamento de todo cristão. Aqueles que foram chamados para Cristo deveria riscar os seus nomes do seu caderno de oração. Deveria considerar outros superiores a si mesmo, lembrar de outros e não a si mesmo, considerar o avanço do reino na vida de outros e não a si mesmo. Mas é verdade que nós modificamos a nossa fé por causa do evangelho egoísta que assalta a cristandade hoje. Ou seja, existe um tipo específico de vida a ser vivido para ser considerado fiel. É muito comum nós nos depararmos com cultos fúnebres, com velórios, com parentes que foram crentes e morreram. É muito comum nós nos depararmos com situações tão dolorosas assim e sermos um pouco nostálgicos. E afirmarmos categoricamente que ali vai um fiel servo de Deus. Muitas vezes nem é. Muitas vezes nós fazemos isso por completa hipocrisia. Muitas vezes não há ali um fiel servo de Deus, uma fiel serva de Deus, não há, mas nós somos muito rápidos a usar essa insígnia, a usar essa bandeira. Mas a verdade é que, olhando para o próprio apóstolo Paulo, naquelas palavras que nós gostamos tanto de proferir, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Existe um tipo de vida a ser vivida para proferir essas palavras. Existe uma vida marcada com renúncia necessária para ser digna de proferir essas palavras. E uma vida cujas cicatrizes de Cristo devem ser encontradas em nós para proferir essas palavras. A verdade é que é necessário uma vida de doação, entrega, sacrifício para sermos dignos de proferir essas palavras. Nostalgia não é suficiente. A dor de perder um ente querido não é suficiente.
O que Paulo mostra, portanto, é que a intensidade da vida se colocará na frente de Timóteo para que a sua fidelidade ao Senhor seja negociada. Esse foi o ponto da nossa última reflexão, quando estávamos observando aqui essa série. Inúmeros fatores, inúmeras armadilhas, inúmeras oscilações, inúmeras dificuldades serão colocadas diante dos homens de Deus para que ele modifique o seu conceito de missão, para que ele modifique o seu conceito de pastoreio, para que ele modifique a sua filosofia de ministério. Ele se deparará inúmeras vezes com a oportunidade de negociar. E é importante porque, na maioria das vezes, irmãos, na grande maioria das vezes, o único obstáculo será a sua consciência. Não terão pessoas ao seu redor dizendo, o alertando para que ele não faça. Na grande maioria das vezes, será a sua consciência, escrava ou não de Cristo. Somente isso. Talvez, irmãos, nos falte tempo, oportunidades de refletir o quanto a igreja é dependente da fidelidade do homem de Deus. Imagine que o direcionamento de um pastor pode mudar drasticamente a sua vida e a sua família. Uma negativa de um pastor pode mudar drasticamente a sua vida e da sua família. Os irmãos já pararam para pensar isso? Como nós somos dependentes da fidelidade de outro. Talvez se nós tivéssemos realmente consciência disso, nós oraríamos mais por aqueles que o Senhor coloca para nos pastorear. Nós seríamos mais contritos em sustentar esses homens em oração. Porque com muita facilidade, com o poder que ele exerce diante da igreja, ele poderia mudar a sua vida e da sua família drasticamente. É isso que nós vemos com falsos mestres. É isso que nós vemos com agentes de Satanás, que abusam das ovelhas, que fazem da igreja do Senhor prostíbulos, cabarés, local de prostituição do seu ego. É isso que nós vemos. É isso que nós vemos, homens infiéis e imorais, ao invés de cuidar da fragilidade, da vulnerabilidade das ovelhas, fazem, na verdade, usurpar dessa vulnerabilidade, tripudiar dessa vulnerabilidade. Esse vai ser o ponto onde nós refletiremos no próximo sermão dessa série. A fidelidade do homem de Deus é importante não somente por causa do homem de Deus, mas por causa de toda a igreja, por causa da sua vida, por causa da sua família. Por isso, o maior desafio de Timóteo e do homem de Deus quanto à fidelidade é justamente manter essa fidelidade. Não é entender em que consiste essa fidelidade, mas manter essa fidelidade que ele já tem conhecimento. Então, em que consiste a fidelidade do homem de Deus? Na pregação, na devoção e na dependência. No último sermão, nós refletimos sobre essa fidelidade na pregação. Nesse sermão, nós vamos refletir a sua fidelidade na devoção. A fidelidade do homem de Deus. Vamos ler novamente os versículos 13 e 14 para ficarmos com esse texto em nossa mente. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, essa pequena porção aqui é a máxima de todas as epístolas pastorais. É o centro de todas as 3 cartas, conhecidas como cartas pastorais, que Paulo envia com conselhos a pastores. O alvo, então, é o quê? É a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que está lá no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, do versículo 15. Ou seja, para o homem de Deus,
A evidência da sua fidelidade a Deus e ao seu chamado consiste em proteção, preservação e nutrição à igreja que lhe foi confiada. Paulo está aqui finalizando, está nessa porção final, essa porção que nós lemos desde o versículo 6, é a porção principal dessa carta aqui, da segunda carta de Paulo a Timóteo. E ele está nessa porção final. E ele aponta 3 pilares que sustentam essa fidelidade do homem de Deus no ministério pastoral. O primeiro foi a pregação. Então vamos lembrar um pouquinho. Quando Paulo diz assim: mantém o padrão, mantém o molde, a estrutura, como recebestes, mantém o padrão das sãs palavras. O evangelho aqui é descrito como essas sãs palavras. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. E o que foi fortemente enfatizado nesse sermão passado é que a pregação é a principal e mais excelente tarefa do pastor. Nós conhecemos a saúde de uma igreja pela saúde do púlpito. Quando pastores pregam as suas próprias experiências, os seus próprios devaneios, dão os seus próprios testemunhos, ali existe uma igreja que não está centrada no evangelho e que não é a vontade de Deus que conduz a igreja. É a vontade daquele pastor, é a vontade daquele homem e não as Sagradas Escrituras. É claro que ele usa as Sagradas Escrituras apenas como subterfúgio, apenas como um artifício mentiroso para fazer cumprir a sua própria vontade. Mas ele não tem compromisso com as Sagradas Escrituras. Nós conhecemos uma igreja fiel quando não é o homem que fala, é a Sagrada Escritura que fala, portanto é o próprio Deus que fala. Ele não gasta o tempo precioso do culto para falar dos seus sonhos, das suas visões, das suas próprias vontades, da sua própria experiência, da sua própria família, de acontecimentos contemporâneos. Ele não gasta tempo disso. Ele sabe que a igreja deve ser regida, conduzida pela palavra de Deus, pelo próprio Deus que fala, porque as ovelhas são do Senhor. E o bom pastor dessas ovelhas é o próprio Senhor. E apenas se as ovelhas ouvirem a voz desse pastor, desse Senhor, as ovelhas então serão alimentadas e serão conduzidas. Então, o púlpito, a pregação, é a principal tarefa. A igreja pode ter toda uma comunhão harmônica, a igreja pode ser extremamente simpática, empática, a igreja pode ser extremamente solícita, festiva, alegre, mas se a pregação da palavra de Deus não for fiel às Sagradas Escrituras, essa igreja será um mero clube, um clube social, onde nós nos sentimos bem, mas a nossa alma não é pastoreada. Ou seja, pensando acerca da igreja local, o púlpito, esse pequeno metro quadrado, é a pequena porção de terra que deve ser preservada a todo custo, sob o peso da igreja ruir completamente, por consequência, as nossas próprias famílias. E para que não reste dúvida, com muita facilidade nós menosprezamos a pregação, porque nós somos muito espiritualistas. Parece que nós não queremos, não sei se por receio, não sei se por inveja, mas parece que nós desprezamos os instrumentos que Deus usa para nos abençoar. Os instrumentos que Deus usa para demonstrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Nós encontramos passagens tão claras nas Sagradas Escrituras que é pela instrumentalidade da própria pregação que a palavra de Deus se torna viva de uma forma que ela não é quando nós a lemos somente. Nós temos uma experiência completamente diferente quando nós somos expostos a essa palavra pregada, muito diferente. Abra em Hebreus capítulo 4. Avança só um pouquinho. Hebreus capítulo 4. O versículo 12, um texto bem conhecido. O autor sagrado aos Hebreus, ele diz assim, ó, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O próprio apóstolo Paulo fala isso aqui nessa carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16.
quando ele mostra a suficiência da palavra de Deus. A ênfase está justamente em seu uso. A ação dessa palavra aqui, tendo ativamente proferida para fazer aquilo que somente essa palavra é capaz de fazer. Por isso ela é utilizada como uma figura de espada. Ela penetra. E entenda, você não vai perfurar o seu coração, porque isso lhe causa dor. Você não vai infligir dor a si mesmo. A palavra de Deus faz isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, apesar da sua vontade. E para nosso assalto, para nosso espanto, ela faz isso através de pecadores. Homens pecadores, ou seja, a pregação é o braço que manuseia a poderosa palavra de Deus para fazer aquilo que somente ela é capaz de fazer. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Paulo então encosta os crentes da Galácia na parede e diz assim: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito, que é o selo da nova aliança, que é a marca de que são crentes, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou seja, por aquilo que vocês mesmos fizeram, ou pela pregação da fé? Claro que a resposta é clara para o apóstolo Paulo, foi pela pregação da fé. Não foi por pregação de vontades humanas, porque é isso o contraste aqui. Pregação de obras, você pode... Você consegue, você determina, você tem poder, você tem autoridade. Não. A fé não vem por meio desses artifícios imorais e egoístas terrenos, não. A fé vem por meio da pregação da fé. Esse é o molde, essa é a fidelidade. E eu gostaria muito que, à medida que eu estivesse falando aqui, expondo aqui, os irmãos conseguissem olhar para toda essa estrutura necessária. Como a igreja precisa de homens que estejam completamente dedicados à causa do Rei. Como a igreja precisa de homens fiéis ao Evangelho e ao Reino. É muito importante que os irmãos não percam isso de vista. É por isso, irmãos, que nossa experiência diante da palavra de Deus, como eu fiz referência, é tão diferente na pregação. Existem perfurações necessárias no seu coração que você simplesmente não faz. Você não faz. A palavra de Deus precisa ir mais fundo na sua alma em aspectos que você não tem ousadia de perfurar. Você não tem. Existem compartimentos do seu coração que você não tem convicção, audácia suficiente para perfurar com a santa palavra de Deus. É por isso que às vezes você fica com raiva diante de algumas pregações. É por isso que algumas vezes você não aceita algumas pregações. É por isso que algumas vezes você fica com raiva do pregador. Porque você está sendo perfurado naquela área que você quer proteger. Você quer estabelecer a sua vontade. Mas Deus não quer a sua vontade. Você quer do seu jeito, mas Deus não permite o seu jeito. É o jeito dele. É a vontade dele. Ou não carregarás o nome dele. Porque se quiser ser conhecido como cristão, é a vontade dele que deve reinar em sua vida. E é o Espírito dele que deve abraçar completamente o seu coração. Nós podemos ler a palavra de Deus e sermos alertados por ela, e quando isso acontece, nós mesmos fazemos as interpretações e as aplicações. Claro, sobre a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós somos exortados, não estou dizendo que nós não somos, nós somos encorajados, nós somos animados, mas quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, através da pregação, o tom muda enfaticamente. Porque não cabem a nós as interpretações. Não cabem a nós o nível das aplicações. Na pregação, nós somos insultados. Nós somos incomodados. Nós somos constrangidos.
nós somos expostos, nós nos tornamos nus, nós somos envergonhados e vigorosamente nós somos animados. Nós assumimos a experiência de sermos ministrados por outro, de uma forma que nós não temos controle, nós não podemos delimitar, nós não temos autoridade. O autor de Eclesiastes falou sobre isso. Eclesiastes 12, 11, ele diz assim, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. E é justamente por meio da pregação fiel da palavra de Deus que nossas vontades elas são destruídas, aniquiladas, minadas em nosso coração. É como se as raízes do nosso coração, arraigadas nas nossas próprias vontades, fossem removidas pelas mãos do Espírito Santo de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós e reine em nós. Em que consiste a fidelidade do homem de Deus? Na pregação. Sua principal função. Mas como deve ser essa pregação? Esse é o tópico de hoje, da devoção. Como? Não é somente o conteúdo que importa, mas o que envolve esse conteúdo. A forma que esse conteúdo é entregue. Mais uma vez ao texto. Devoção é o ponto da nossa reflexão. Devoção do homem de Deus. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A nossa atenção, nesse segundo pilar aqui da fidelidade do homem de Deus, se encontra nessa parte final do versículo. Com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Observa que existem 3 qualificações da fidelidade do homem de Deus. O primeiro é na pregação, nós vemos, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, o apóstolo Paulo alerta. E o segundo, mantenha o padrão das sãs palavras como? É o segundo, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, a segunda ênfase, ela se destina a qualificar como o padrão dessas sãs palavras devem ser mantidas. Então entenda, não é somente manter o conteúdo, mas como esse conteúdo deve ser preservado, como esse conteúdo deve ser entregue. Manter aqui significa conservar, suportar, agarrar. A ideia de dedicar a vida para preservar o evangelho que aqui é descrito por essas sãs palavras. É o tesouro confiado. O grande desafio do pregador, o grande desafio do homem de Deus é fazer com que o rebanho que Deus confiou a ele enxergue dessa mesma forma essas sãs palavras. O evangelho é tesouro. O evangelho é o oxigênio fornecido por Cristo Jesus do reino por vir para conseguirmos respirar nesse reino perverso. O evangelho é tesouro. Mantenha o padrão das sãs palavras. Como eu mantenho? Com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E é importante compreender a metáfora utilizada pelos pilares aqui. Porque são 3 pilares. Então, um depende dos outros para se manter de pé. Não existe um mais importante do que o outro. Se nós pensarmos no conteúdo somente, nós podemos parar numa ortodoxia fria, no ensino enfadonho, sem vida. Se nós pensarmos na paixão da devoção, na paixão da pregação, nós somos levados ao emocionalismo, sem conteúdo. É aquilo que se satisfaz, é como algodão doce. Nos dá prazer ao comer, mas não nos nutre. Então é importante entender a metáfora dos pilares aqui. Eles são interdependentes, eles estão todos interligados. Juntos, ou eles se mantêm de pé ou caem. Então no primeiro pilar, que é sobre a pregação, a atenção é voltada ao conteúdo. Aquilo que foi recebido é justamente o padrão que precisa ser mantido, que precisa ser preservado, que precisa ser guardado. O conteúdo da pregação é apontado aqui.
O segundo pilar é sobre a devoção. A atenção aqui é voltada em como esse conteúdo deve ser mantido. Ou seja, não é suficiente somente manter a fidelidade do conteúdo recebido através da pregação, mas também deve ser observado como ele deve ser mantido. Então, existe uma atmosfera que deve envolver esse conteúdo. É essa atmosfera que, em parte, vai atestar que aquilo que você diz que o Evangelho faz é verdade. Isso quer dizer que na entrega desse conteúdo deve ser visto vida nele, a vida que ele promete. Deve ser visto paixão, convicção, vigor. Ou seja, a fidelidade ao que foi recebido também consiste em ser caracterizada pela fé e pelo amor. O conteúdo deve transmitir isso. Então, Paulo parece apontar para um aspecto subjetivo aqui. Um aspecto mais contagiante do Evangelho. É aquilo que flui do Evangelho, da pregação fiel do Evangelho. Aquilo que aquece ao coração e faz arder a nossa alma. Tanto daqueles que pregam, como daqueles que ouvem essa mensagem. Alguns podem identificar isso como unção. É a unção de Deus para a pregação. A unção de Deus, irmãos, não é falar em línguas, não é cair, não é dar profetada. Isso não é a unção de Deus. A unção de Deus é falar sem a mínima dúvida de que é Deus que está falando. É Deus que fala. Não há dúvida qualquer de que quem está falando ali não é homem, mas Deus. Observe que não há dissociação. Existe, na verdade, uma união harmônica, uma união perfeita entre o conteúdo e a paixão que envolve esse conteúdo, com fé e amor que está em Cristo Jesus. Paulo falou sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 14, quando ele diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. O ponto de Paulo é que, da mesma forma como Timóteo é chamado a sofrer pelo Evangelho, não por causa da sua própria força, mas por causa do poder de Deus, desse mesmo modo, essa fé e esse amor devem marcar o Evangelho de Cristo nele. Não são qualidades inerentes a ele, mas dons sobrenaturais dados àqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo alerta quanto ao perigo da ortodoxia fria aqui. A ortodoxia rígida. O fato de que a fidelidade ao conteúdo é suficiente. Se a vida que não há nesse conteúdo não for transmitida, nós não estaremos sendo fiéis ao conteúdo que nós recebemos. Por isso a admoestação de Paulo no começo desse bloco aqui, no versículo 1, no versículo 6 do capítulo 1, quando Paulo exorta, admoesta Timóteo para que reavives o dom que ele recebeu de Deus. Reavivar significa ali incendiar, significa soprar a brasa para que pegue fogo, para que venha chamas. E não é porque Timóteo está frio na fé, mas para que ele lembre que haverá ocasiões em que esse vigor dele será atingido e ele precisa animar a si mesmo. Então, colocando de outra forma, Paulo está destacando que um tesouro, ele não deve ser apresentado como um mero metal sem qualquer valor. Se nós dizemos que temos um tesouro em nossas mãos, nós temos que apresentá-lo com a dignidade que ele tem, com o valor que ele tem, com a riqueza que ele tem. Não como um mero metal, não como
um artigo qualquer. A forma como nós entregamos atesta a nossa convicção acerca do valor daquilo que nós recebemos. Atesta a convicção, a nossa convicção da nossa afirmação. Quando nós dizemos que apenas o Evangelho faz aquilo que ele propõe a fazer. Quando nós afirmamos com toda a ousadia que o Evangelho faz aquilo que ele afirma fazer. A grande questão é, como um pregador pode apresentar ou pode oferecer o Evangelho de Cristo Jesus diante do povo, afirmando que ele restaura casamentos. Ele faz de casamento em cacos uma obra de arte. Como nós podemos afirmar isso? Como nós podemos afirmar que o Evangelho, ele une e edifica famílias completamente destruídas pelas adversidades da vida, pelas escolhas erradas da vida? Como nós podemos afirmar que o Evangelho cura enfermidades, tanto no corpo quanto na alma? Como nós podemos afirmar que o Evangelho liberta vícios e compulsões? Como nós podemos afirmar que o Evangelho ele dá vida a mortos? Como nós podemos afirmar que o Evangelho é o único caminho que conduz à salvação e à paz da vida eterna? Como nós podemos afirmar isso? Isso tudo, se não é possível ver qualquer poder nessas palavras. Se não é possível ver vida nessas palavras. Se não é possível ver espanto nessas palavras, com uma voz morta. Como uma voz fria, sem convicção alguma daquilo que você fala. Entendam, não são necessários gritos, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Não são necessários gritos, nem performances corporais, mas a convicção de proferir o poder e o amor que envolve tudo aquilo que está sendo anunciado. Você realmente acredita naquilo que você prega? Será que realmente você acredita naquilo que você diz acerca do Evangelho? Ou a sua convicção é fraca diante dos seus professores da universidade, diante dos seus colegas de trabalho, diante dos seus parentes? A sua convicção é fraca. Você titubeia. David Hume foi um grande ceticista do passado. Conta-se a história de que David Hume correu para ver George Whitefield pregar. E quando ele estava correndo para ver aquele grande evangelista do século XIX, gritaram para David Hume: Hume, Senhor Hume, para onde vais? Estou correndo para ver Whitefield pregar. Mas você não acredita no que ele prega, acredita? Não acredito. Mas ele acredita. E foi a convicção desse homem que atraiu a atenção de um cético. Não é possível falar da vida como se estivesse usando a morte para proferir, irmãos. O conteúdo não é suficiente se a vida do conteúdo não pode ser encenada por aquele que entrega. Não é por acaso, irmãos, que palavras são usadas para o convencimento de muitos, para extraviar rebanhos, para extraviar pessoas que têm uma fé tão sincera, embora sem conteúdo. É doloroso quando nós vemos pessoas que carecem tanto de pastoreio, carecem tanto de cuidado, são entregues nas mãos de lobos. Nós temos um mar de igrejas da prosperidade fazendo isso. Charlatões, homens imorais, que pegam senhorias, que vão buscar bênçãos para suas famílias, que pegam pessoas que buscam bênçãos para o seu corpo enfermo, a realização de sonhos,
o desejo de uma vida melhor. E esses abusam dessa fé sem conteúdo, dessa fé rasa. Uma fé ingênua, sincera, mas ingênua. E como nós já refletimos aqui várias vezes, ingenuidade mata. Ingenuidade não nos faz inocente nas nossas escolhas. É doloroso, mas nós somos culpados da nossa ingenuidade. Nós somos culpados. Palavras convencem, irmãos. Por isso, falsos mestres fazem do povo marionetes das suas próprias vaidades, porque ele anseia aquilo que você quer, e ele usa justamente aquilo que ele anseia, porque sabe que você também quer, e promete o reino nessa terra. Faça o propósito tal, e você alcançará aquilo que tanto anseia, aquilo que tanto deseja. É por isso que alguns homens piedosos já falaram que o grande juízo de Deus sobre esse povo que é levado por esses lobos, o grande juízo de Deus é a própria ignorância de não discernir que são homens maus, porque esse povo que busca essas igrejas não buscam Deus, eles buscam a sua própria vaidade, a sua própria carnalidade. Eles não querem Deus, eles querem a bênção de Deus. Eles não anseiam Deus, eles anseiam a bênção de Deus. Entendam, irmãos, é importante entender isso. O povo segue homens assim, porque nesses homens é possível ver segurança, solidez, confiança, serenidade, ousadia e força. E no mar de mundo que falta solidez, homens assim atraem multidões. Então a questão é, como pode o pregador da palavra de Deus, munido com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus, apresentar menos convicção do que um falso profeta, do que um charlatão, do que um falso mestre? Então a síntese de tudo é o seguinte: não é possível dissociar, não é possível divorciar, não é possível separar o conteúdo da pregação da convicção na pregação. Eu preciso ter realmente certeza do que eu estou falando, que eu acredito naquilo que eu estou falando. E você que ouve também precisa ter plena convicção de que aquele que está falando acredita no que está falando, ou não. Ele está pregando só porque é papel dele. Ele precisa cumprir a sua carga de trabalho. Ele precisa proferir mais um sermão, dar mais uma aula, ou não. Você percebe que, de fato, aquela pregação o tomou. Ele realmente acredita naquilo que ele diz. Então, para a gente concluir, em que consiste a fidelidade do homem de Deus? Na pregação, na devoção e na dependência. Eu quero fazer algumas aplicações pontuais, como eu tenho feito, primeiro aos oficiais ou aqueles que são vocacionados ao ofício, depois a cada crente de forma individual e depois a toda a igreja. Aos oficiais, aqueles que estão sendo experimentados também. A nossa convicção, irmãos, o amor, a paixão ao defender e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, não depende das circunstâncias. Na verdade, é apesar das circunstâncias. O nosso ânimo, o nosso vigor, a nossa paixão não depende das circunstâncias. É por aquilo que nos foi confiado. Basta nós olharmos para a própria vida do apóstolo Paulo. Quanto mais fiel ele era ao tesouro que lhe foi confiado, mais ele sofria. A aspiração ao santo ministério também consiste na ansiedade ardente em anunciar o evangelho que recebeu. Eu tenho uma mensagem, não posso me calar. Eu tenho uma mensagem, preciso falar.
Eu tenho uma mensagem e não posso conter. Dá-me um púlpito, senão eu morro. Dá-me a voz, senão eu morro, porque eu tenho uma mensagem para entregar da parte de Deus. A cada crente, mesmo que você não seja um pregador do evangelho vocacionado, tome toda convicção, ardor e amor e paixão pelo evangelho que você ouve e vê. Se aproprie dessa convicção com que é proferida essa palavra de vida, como que dando voz aos autores sagrados, como se o Espírito Santo estivesse falando, como se você pudesse fechar os olhos e abrir a sua Bíblia e ver os autores sagrados falando as Sagradas Escrituras, explicando para você as Sagradas Escrituras. Se aproprie dessa ousadia, dessa convicção. Imite a fé de homens assim. Imitem a fé daqueles que foram postos como modelos de Cristo Jesus para você. E faça isso no seu lar. Se as intensas palavras do Evangelho estão batendo as duras portas do seu coração, não mantenha fechado. Abra. Não resista. Entregue-se a Cristo Jesus. Não é um homem que fala, é o Espírito Santo de Deus que arrebenta as portas do seu coração para que você ame a Cristo. Desista de si mesmo. Desista de si mesmo e viva para Cristo. Entregue a sua vida a Ele, porque você não sabe usar a vida que você tem. Você não sabe o quanto é valiosa a sua vida. Você não tem ideia do que custou a sua vida. Entregue àquele que sabe, porque Ele deu a vida dele por você. Ele deu. Ele sabe. A toda a igreja agora. Embora a convicção, observa aqui, igreja, que eu vou fazer uma conexão com a primeira aplicação aqui. Embora a convicção, o amor e a paixão daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo não dependam das circunstâncias, isso não quer dizer que a igreja ou as multidões não tenham impacto ou influência para esfriar as paixões de homens assim. Importante entender isso. Não sejam instrumentos de esfriamento do fogo que vocês tanto precisam para manter os seus corações aquecidos. Pelo contrário, quando as águas tempestuosas da lida ministerial atingirem aqueles que ocupam o púlpito, sejam como instrumentos de sopro nesses braseiros, para que acendam novamente a chama em suas vidas. Orem, orem, orem. Tomem para si mesmo o tom e a intensidade exibida no púlpito e vivam profundamente os resultados do Evangelho de Cristo Jesus em suas vidas. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos que o Senhor brade, que o Senhor fale em alta voz, que o Senhor inunde completamente o nosso coração, ó Deus. Nós precisamos de ousadia, Pai. Convicção, para que nós tenhamos convicção, certeza de que não é homem que fala da parte de si mesmo, mas são homens escolhidos pelo Senhor, como instrumentos preciosos e valorosos que fala da parte do Senhor, como se fosse o Senhor mesmo falando ao nosso coração, ó Deus bendito. Então irrompe as estruturas que protegem o nosso coração da mensagem do Evangelho. Destrói as nossas barreiras, ó Deus. Toma o nosso coração para Ti. Separa homens para ocupar o púlpito dessa igreja com ousadia, com fidelidade, com convicção. Para que toda a igreja de guardas baixas tenha a plena convicção, a plena certeza, ó Deus, de que é o Senhor que a pastoreia, de que é o Senhor que a protege, é o Senhor que a nutre, é o Senhor que a edifica, ó Pai. Faz isso, Deus, e que nós, como igreja do Senhor,
possamos ter uma vida de constante oração, luta para sustentar homens do Senhor em nossas vidas, ó Deus, homens de Deus, separados para a proteção, preservação da igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.